gente, como é que vocês estão? Hoje, mais um vídeo de um mundo de Tedas e nós vamos falar de Grey Wardens. Os Grey Wardens são uma ordem de guerreiros, que podem ser guerreiros mesmos ou podem ser rogues ou magos, que tem como função matar Darkspawns e derrotar Blights. Os Grey Warden não existem só em Ferelden, eles existem em alguns outros países de Tedas. A maioria tá em Weishaupt, que fica em Undersfells, e é lá que fica o grande líder dos Grey Wardens, que é chamado o primeiro comandante dos Grey Warden. Além de Undersfells, também tem umas boas centenas de Grey Wardens em Orlais e alguns em Ferelden e nas Free Marchers. Antes tinha mais em Ferelden do que nas Free Marchers, mas como a gente vê no começo do Dragon Age Origins, todos os Grey Wardens são destruídos, menos você e o Alistair. Pelo tamanho da missão que eles têm em Tedas, de destruir o que é considerada a maior ameaça desse universo, eles podem recrutar quem eles quiserem, e eles sempre vão atrás dos melhores guerreiros possíveis. Eles têm um direito chamado Right of Conscription, que seria tipo o direito do recrutamento, que basicamente, se eles invocam esse direito, eles podem recrutar quem eles quiserem. Absolutamente todo mundo. Tem um personagem que pode ser da sua party em Awakening, que tá fugindo de coisas do passado. Se você jogou, você sabe de quem eu tô falando. E as pessoas que foram atrás desse personagem não querem abrir mão dele, aí você pode invocar esse direito e falar, então, quem manda aqui sou eu, e eu sou Grey Warden, e esse direito vai acima de qualquer outra coisa, então ele vem comigo. Pra alguns, entrar nos Grey Wardens é visto como um escape, então não é tão incomum que elfos e magos tentem virar Grey Warden pra escapar de um destino pior. Nós sabemos que magos sofrem muito no círculo, e às vezes um elfo que tenha problemas com os humanos e com as leis dos humanos pode usar os Grey Wardens pra escapar. Isso fica muito óbvio na origem do elfo da cidade, que o Duncan te recruta como uma forma de impedir que seu elfo seja preso. Bandidos e ladrões também podem entrar nos Grey Wardens, inclusive o Duncan, né, em um dos livros do Dragon Age, se não me engano é o The Calling, vai contar que eu não sei se ele estava preso ou se ele ia ser preso, e aí ele foi recrutado. Pra quem assiste, é muito parecido com a Night's Watch do Game of Thrones, né? Eles podem ser o que for, mas eles dão sua vida pra servir a muralha. Então com os Grey Warden é assim, só que eles não vão pra muralha e eles têm que derrotar Darkspawns. E assim como a Night's Watch, quando você se junta aos Grey Warden, você não pode mais ter nenhum título que a sua família tinha. O seu passado é meio que esquecido, não importa o que você era até aquele ponto. E você também não pode assumir cargos políticos. O Grey Warden não pode ter nenhuma posição política. Então tudo bem, você foi lá e recrutou uma pessoa pra ser Grey Warden. Então automaticamente ela já virou Grey Warden? Não, ela precisa passar por um joining, que é um ritual pra realmente entrar na ordem. Você precisa beber uma mistura muito bizarra e sobreviver, porque a mistura que eles te dão pra beber no cálice contém várias coisas, e uma delas é o sangue de Darkspawn. Só que o sangue de Darkspawn e o contato com Darkspawn dá a doença do Blight. Por isso até que o joining ninguém pode saber do que se trata antes. Muitos acabam morrendo no joining. O sangue de Darkspawn vai te matar de qualquer forma. A diferença é que ou ele te mata no joining, ou ele vai te matar um dia aí. Inclusive para muitos esse joining e virar um Grey Warden e beber esse sangue pode ser uma salvação. Se você jogou como um elfo Dalish, você sabe que esse é o caso do seu personagem. Você ia morrer se você não tentasse passar pelo joining. Como eu falei antes, eventualmente ele vai te matar, porque nesses casos ele só retarda o efeito. E se você não tinha doença antes, você meio que vai adquirindo ela aos poucos. Normalmente depois que você faz o joining, você tem um período de 30 anos de vida, porque aquele veneno do sangue deles vai afetando o corpo da pessoa que bebeu e sobreviveu. Durante um Blight, dependendo de quanto tempo dura o Blight, isso pode fazer com que o tempo de vida do Grey Warden diminua. Então o contato constante com o Darkspawn, próximo do Archdemon e tal, pode fazer com que ao invés de 30 anos você tenha 10. Eventualmente vai aparecendo as marcas no seu corpo e você vai ficando mais perto de virar um Darkspawn, né, um Ghoul. Tem o que eles chamam de The Calling, que quando você começa a ouvir as vozes do Archdemon muito alto, porque você meio que tá virando um Darkspawn. No meu vídeo sobre o Blight eu expliquei mais ou menos como é que isso funciona, dos Darkspawns ouvirem a voz do Archdemon. Vai pra Deep Road ou qualquer lugar que tenha
muitos Darkspawn e luta até a morte. Grey Ordem bebe o sangue dos Darkspawns por alguns motivos. Primeiro que quando eles bebem, eles meio que têm uma conexão com o Archdemon, então eles conseguem sentir não só o Archdemon, mas também onde tem outros Darkspawn. O outro motivo, que eu não lembro se eu expliquei no meu vídeo do Blight, então eu vou explicar rapidinho, de novo, se eu já tiver explicado. Só um Grey Ordem pode matar um Archdemon de verdade. Se uma pessoa normal tentar matar, a alma do Archdemon vai pro Darkspawn mais próximo e virar outro Archdemon e não adiantou de nada. Se um Grey Warden vai matar, a alma vai pro Grey Warden e aquilo se autodestrói. Ou seja, o Grey Warden morre, mas a alma do Archdemon também morre, então tem um sacrifício, mas pelo menos o Blight acaba. Essa corrupção que a pessoa adquire quando bebe o sangue do Darkspawn é irreversível. Então não tem essa coisa de sair dos Warden. Então, tudo bem, no Dragon Age 2 o Anders meio que fugiu dos Warden, mas a gente vê durante a DLC The Legacy que se ele ficar próximo de coisas de Darkspawn, ele vai ouvir o chamado, ele vai continuar pressentindo os Darkspawns próximos. Essas coisas não mudaram. E eventualmente ele vai ter o The Calling, ele agindo a favor da ordem ou não. Tem um Grey Warden que nós conhecemos que conseguiu se curar. Então, spoilers do livro The Calling. Eu vou marcar em algum lugar da tela quando o spoiler acaba. A Fiona, aquela que você encontra no Inquisition, ela já foi uma Grey Warden, mas ela se curou. É um pouco complicado, mas basicamente durante o livro ela foi numa missão com outros Grey Warden e ela ficou muito próxima de um amuleto que o Architect, que era um Darkspawn diferente dos outros, tinha feito, que acelerava o processo da doença do Blight. Então, o que normalmente duraria 30 anos para afetar um Grey Warden, estava afetando muito menos por causa daquele amuleto que ele tinha. Só que aí, como a Fiona parou de entrar em contato bem antes de dar besteira, meio que deu o efeito reverso e ela foi curada, tanto que ela sai da ordem e se junta ao Círculo dos Magos. Os Grey Warden também podem acionar qualquer ordem que eles queiram pra ajudar a derrotar o Blight, que é basicamente boa parte do que a gente faz durante o Origins. A gente vai pros elfos, pros anões, pros magos e vai pedindo ajuda. E eles são obrigados a ajudar. Eles não podem dizer não, porque o Blight tá acima de qualquer outra coisa que possa estar acontecendo. Por mais que a gente tenha que resolver o problema dos outros durante praticamente o Origins inteiro, mas tudo bem, no final eles vão lá e ajudam a gente. Eles também têm uma filosofia de fazer o que for preciso pra impedir o Blight. Então, se tiver que usar a magia de sangue, que é proibida em boa parte de Tedas, eles vão usar a magia de sangue. Inclusive no Inquisition a gente vê isso. Se você não jogou, eu vou colocar outro aviso de spoiler aqui, tá? Mas durante uma das missões você tem que lidar com os Grey Warden, e o Corypheus faz com que todos os Warden de Orlais, ou que estão próximos deles, comecem a ouvir o chamado, o calling, né? Que é aquela voz do Archdemon ficando mais alta, dando a entender que eles estão chegando perto da hora que eles vão morrer. E aí um dos Venatori, que eu esqueci o nome, vai até a comandante Clarel de Orlais e convence ela de que ajudando o Corypheus e praticando magia de sangue, porque ela é uma maga, né? Ela vai conseguir caçar os Archdemon antes que todos os Warden tenham que fazer o chamado. Então eles são manipulados pelo Corypheus para fazer o que eles querem, porque eles acham que o Corypheus e os Venatori vão ajudar eles a encontrar os dois Old Gods que faltam, que causariam os dois últimos Blights que Tedas teria. Inclusive depois disso que você descobre porque que os Grey Warden estavam agindo dessa forma em Orlais, você pode decidir se você vai banir eles de lá ou se vai perdoá-los. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar joinha, se inscrever no canal, curtir Ideias em Roxo no Facebook e também visitar o blog porque tem outras coisas lá. Ainda estou participando do VEDA, então se você tiver uma sugestão de tema pra eu falar, escreve aí nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.